Olá, meus queridos alunos e amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa videoaula de número 13, né, do seu curso de AutoCAD 2021, totalmente em 3D. E hoje nós temos uma aula bem interessante, aí, bem legal, onde nós vamos desenvolver ou fazer o uso aí de muitas ferramentas que a gente viu aí nas aulas passadas, tá? Então, a partir de agora, vamos dizer assim, que a gente vai começar a desenvolver várias peças, né, vários objetos aí, então, a fim de praticar, né, ferramentas que a gente já viu ali de modelagem, editor de sólidos, né? Algumas operações booleanas bem interessantes também, tá? Nessa aula aqui, eu estarei utilizando o exemplo de uma peça. Esse desenho já todo cotado, ele está disponível dentro da pasta ali, tema da aula 13, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha na peça, pode dar uma olhada. Lá tem algumas medidas já inseridas, tá? Vale ressaltar, pessoal, que é o seguinte: durante uma modelagem de qualquer peça, qualquer objeto que seja aqui no AutoCAD, nem sempre o resultado final que você está vendo ali na imagem, né, mostrando ali na cota, é a mesma inserida durante o processo da modelagem, tá? Então é assim, aqui durante a aula, durante todos os minutos que a gente vai ficar junto aqui, algumas medidas estarão um pouquinho diferentes do que você já está vendo lá no PDF, né? Ou então lá na imagem que eu deixei disponível, tá? Por quê? Porque durante o processo a gente vai aplicar algumas operações booleanas, a gente vai aplicar o uso dos comandos ali de concordância, possivelmente algum comando de chanfro, e nesse processo de aplicar esses comandos, as medidas vão ficando um pouquinho diferentes, tá? Mas o que vale é o resultado final que você tem da peça, tá? Foi até bom eu ter comentado sobre isso, porque é o seguinte: você vai observar, né, vocês vão observar aí durante as aulas, durante a modelagem, que eu estarei utilizando algumas metodologias para desenvolver a peça. De repente, outros profissionais preferem fazer de outro jeito. Ou de repente você mesmo, como aluno, vai encontrar novas maneiras de desenvolver exatamente a mesma peça. Tá errado, pessoal? Não, porque cada um, né, vai se adaptar da maneira melhor que achar. O importante, né, obviamente, é o resultado final, que a peça esteja corretamente ali feita como tem que ser na vida real mesmo, tá bom? Então, de repente, eu vou fazendo algumas aplicações aqui. É interessante que você realmente aprenda como fazer, mas você mesmo vai observar que, entendendo os comandos que eu já expliquei anteriormente para vocês, entendendo cada técnica que eu vou passando, você mesmo, com o passar do tempo, você vai criando novos métodos para desenvolver aí a peça, tá bom? Obviamente que o que eu vou passar para vocês aqui vai ser sempre o método mais usual, não chega a ser o mais prático ou o mais rápido, mas é o mais usual. E obviamente, né, por ser uma videoaula, por eu estar ensinando vocês, é interessante que você sempre siga exatamente o que eu estou fazendo. Aí depois, quando você tiver um tempo, aí você tiver sossegado no seu escritório, na sua casa, aí sim você pode praticar fazendo outros modos de modelagem, combinado? Vou mostrar aqui para vocês a peça e vou fazer alguns comentários sobre ela, tá bom? Muito bem, já coloquei aí na tela, pessoal, para que vocês possam ver o objeto que a gente vai desenvolver na aula de hoje, né? Antes da gente começar então a fazer a modelagem, deixa eu só fazer algumas observações aqui sobre esse desenho. Esse desenho, ele é um projeto ou um objeto, né, obviamente que eu baixei ali da internet, tá? Então, é sempre interessante que quando você pegar algumas imagens ou até mesmo alguns desenhos técnicos já cotados aí na internet, tome um pouquinho de cuidado, pessoal, porque nem sempre o que está ali na internet são medidas reais ou medidas condizentes com a peça, tá? Geralmente pode ser que a imagem que a pessoa exportou para o Google, para a internet, sofra alguma perda, né? No processo, sei lá, de envio ou algo nesse sentido, e as medidas não batam, tá bom? Então às vezes você fica ali, meu Deus do céu, não sai a peça aqui de jeito nenhum. Por quê? Porque qualquer coisa que você baixa da internet, né? Geralmente, né? Na grande maioria dos casos, não é aí 100% confiável. O que você pode fazer, o que eu até aconselho,
é você mesmo modelar e você ter esse desenho aqui, esse documento depois, e em cima dele você cotar. Tá? Eu vou ensinar vocês aí na sequência do curso como fazer toda essa parte aqui da representação gráfica, cotar, tudo direitinho, tá bom? Vocês vão ficando aí bem práticos nesse sentido, tá? Então é assim, baixou alguma coisa da internet, tome um pouquinho de cuidado, que pode ser que a medida que você está vendo lá não seja realmente a verdadeira, tá? Então tome um pouquinho de cuidado nesse sentido. Agora, antes de começar a modelar também, pessoal, qualquer objeto aqui no AutoCAD 21, é interessante que você comece a observar primeiro o desenho, tá? Porque você vai estar transformando algo que é um desenho, né, em si, em um objeto 3D, um objeto que você tem a terceira dimensão. Então você tem que observar as características e quais os comandos que você vai aplicar nesse objeto. Então observem só aqui, pessoal, que nós temos um tipo, aqui o desenho está mostrando numa vista isométrica, é um tipo de uma tampa, né, vamos dizer assim, que a gente pode ver que é como se fosse uma tampa que vai gerar uma certa trava também, né? E ela tem algumas características bem interessantes. Ela é um objeto circular e ao mesmo tempo ela é um objeto triangular. Observem que ela tem 3 pontas aqui. Vocês podem observar aqui, ó, na vista inferior, né? Ela está mostrando aqui a vista de baixo, ou seja, de baixo para cima, que nós temos aqui uma característica que é um objeto que possui 3 pontas, e essas 3 pontas, obviamente, né, elas devem estar perfeitamente distanciadas entre si. Então, quando a gente tem esse tipo de características de elementos circulares que têm distâncias iguais entre si, ou necessariamente iguais entre si, a gente então pode partir do princípio que aqui existe então matriz polar. Opa, então já fica uma dica aí para nós, ó. Possui matriz polar, legal? Outra característica também desta peça, que ela tem um perfil, ó, é um perfil, não é, ó, desenhado aqui, e ela é redonda. Então a gente pode fazer o uso de revolução, dos comandos de revolução que a gente viu aí nas aulas passadas, tá bom? Então a gente parte do princípio que a gente pode usar estas duas características para começar a desenvolver essa peça, ok? Depois, obviamente, que tem alguns furinhos aqui, que a gente vai usar lá o empurrar, puxar. Então a gente pode fazer todo esse desenvolvimento. E a gente vai, consequentemente, usar muito aí de operações booleanas também, tá bom? Vamos ver como é que desenvolve essa peça. Vamos lá então para o AutoCAD. Vou voltar aqui para o AutoCAD e a gente vai começar então a fazer essa peça. Eu estou usando aqui, pessoal, um arquivo comum do próprio AutoCAD. Se você quiser, você pode vir aqui no menu de aplicação, clica aqui em abrir e nós temos o Acadiso. Pode usar o Acadiso comum mesmo, como um template para você praticar, tá? Como eu já estou aqui com o nosso ambiente já padronizado, que a gente já vem usando aí nas aulas passadas, a gente vai usar ele mesmo, tá bom? Possivelmente, esse template que eu estou usando tem algumas camadinhas prontas aqui, que possivelmente deve ser de outro projeto que eu esteja usando, mas a gente vai criando aqui novas camadas ou layers aí e eu vou mostrando para vocês, ok? Mais uma característica que a gente tem que observar é vir aqui então, ó, no menu de aplicação, utilitários de desenho, unidades e ajustar aqui, ó. A gente pode aumentar a quantidade de casas decimais, vamos colocar em milímetros, ok? E damos aqui um ok. Muito bem, então ajustamos aí a unidade, tá? Que a gente precisa iniciar aí a nossa modelagem, tá? Bom, agora eu vou fazer aqui o tombamento dos planos, para também a gente já começar a ir desenvolvendo algumas coisas aí do perfil dessa peça. Vamos só aproveitar, pessoal, vamos já criar aqui então uma camada. Ó, vou vir aqui em camada, vou criar uma camada chamada sólido simples, né? Ó. Vou colocar uma cor um pouco mais escura, para facilitar a visualização aí de vocês no vídeo. É uma linha, obviamente, contínua. E vamos colocar uma espessura de 35, 0.35, tá? Pode deixar aqui como uma camada de uso. Essa projeção do beiral, deixa eu só excluir a daqui. Ok? Então fizemos aí a nossa camada.
Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou colocar o meu plano aqui, ó, olhando, né? Aliás, todo o projeto olhando na vista frontal, para que ele fique nessa posição, tá? Mostrando aqui, ó, o eixo Z e o X de frente para nós. E aí nós vamos vir aqui, ó, nas opções que a gente tem de vista e vamos ajustar, tá? A gente vai clicar aqui, ó, e vamos colocar aqui, ó, mostrando vista, para que o nosso plano ele fique exatamente então aí de frente para nós, como eu exemplifiquei para vocês nas aulas anteriores, tá? Muito bem, então fazendo essas pequenas configurações, a gente vai começar então a desenvolver aquela peça. Como eu mostrei para vocês agora há pouco ali no PDF, é uma peça que possui uma revolução, né? A gente vai usar aqui então a opção de revolução. E para a gente usar a revolução, a gente precisa desenhar então o perfil, tá? Então eu vou desenhar o perfil aqui, nesse plano, nessa posição, para que a peça fique em pé. E aí depois eu volto o plano ao estado original e aí sim a gente faz a revolução, tá bom? Muito bem, então vamos fazer assim, ó. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais reto assim para a gente ver. Vamos fazer aqui, ó, primeiramente a base da peça, tá? Essa base aqui, ó, vou colocar uma linha. Esta linha aqui, pessoal, eu vou colocar ela com 40 milímetros, tá? Pode digitar o valor 40 direto, para você desenvolver então nesse sentido. Nesse canto de cá, a gente vai subir uma linha perfeitamente agora, né? Nesse sentido aqui, nós não estamos subindo, na verdade, estamos indo para o lado norte, tá? Na verdade, olhando pelo plano nesse sentido. Aqui nós temos 15, apertamos o Enter, ESC, Enter para voltar para o comando linha, e nessa outra ponta, aqui nós temos 5 milímetros, né? Ou 5 unidades. Vocês vão observar lá na peça, pessoal, que nós temos aqui um arco que ele faz aqui uma curvatura bem ampla nesse sentido, só que ele não começa perfeitamente nessa ponta até a outra ponta. Então a gente tem aqui uma parte plana aqui em cima, ó. Essa parte plana está com 5 milímetros, tá? Muito bem, agora vocês podem observar que esse arco que tem aqui, pessoal, ele é um arco bem aberto. Quando os arcos eles são bem abertos aqui nos desenhos de AutoCAD, nós precisamos de um raio muito grande. Esse raio ele é determinado depois por uma cota que a gente tem aqui, ó. Se eu não me engano, ela está aqui, ó, que é essa cota aqui, ó, cota de desvio, tá? Ou seja, é uma cota onde mostra exatamente o valor do raio, mas se não couber na folha de desenho, a gente coloca um valor imaginário, tá? Na verdade, a cota é imaginária, mas o valor real de raio, tá? Eu mostro depois para vocês essa explicação. Bom, e para colocar o arco aqui, pessoal, nós vamos habilitar então esse menu desenhar, tá? Vale ressaltar, se o de vocês estiver desligado, ó, estiver assim, vocês vão clicar aqui, ó, nessa setinha, tá bom? E logo mais aqui em cima você tem a opção mostrar barra de menus. Vindo então aqui, ó, em desenhar, nós temos as opções de arco, ó, todas as opções de arco. E para esse nosso caso aqui, ó, nós temos uma ponta, outra ponta e nós temos um arco aberto, tá? Eu não sei exatamente ainda o valor do raio, então eu posso partir do princípio que eu posso usar esse arco aqui, ó, o início, que eu tenho uma ponta e outra ponta, né, o início e o fim, e determinar uma direção. Quando eu determinar a direção, aí sim eu vou encontrar ali o tamanho do raio específico. Essa direção aqui, pessoal, eu vou aplicar o ângulo, apesar de não estar o nome ângulo aqui, mas eu posso aplicar um ângulo e em cima disso eu encontrar depois o raio, tá bom? Então vamos lá, eu clico aqui no comando, vou clicar aqui, ó, nesta ponta, vou clicar aqui nessa outra ponta e vocês vão observar, ó, que o AutoCAD já vai criar para nós ali o arco, tá? Aí eu vou colocar um valor aqui, pessoal, observem que aparece ali um valor de 180. Eu vou digitar o valor 148 e vou apertar o Enter. Olha só, então vai ficar exatamente nessa posição. Quando eu clico aqui, ó, no arco, aí vocês vão observar que ele mostra os grips que a gente tem aqui. E um pouquinho mais afastado, ó, vocês vão encontrar um outro grip aqui também, ó. Ele mostra lá para nós que é aqui, na verdade, o centro do raio, tá? Porque vocês sabem que arco, na verdade, são pedaços de círculos, tá bom? E aí, essa distância aqui, deixa eu só ver para mostrar para vocês, que deve estar dando um valor aí mais ou menos uns 65. Ó, aqui, ó, daqui
até lá, ó, 65 e 81 de raio, tá bom? Então, para que vocês confiram aí no desenho de vocês, tá bom? Então, primeira parte aí a gente já, né, fez aí grosseiramente o perfil da peça. Muito bem, agora vamos, pessoal, transformar esses elementos, né, aqui são arcos, linhas, a gente precisa transformar ele literalmente em uma polilinha. Para transformar em polilinha, a gente pode selecionar todos os elementos e vir aqui no comando unir, tá? Você pode digitar aí, ó, unir, que na verdade esse comando unir, pessoal, é o comando unir de 2D, tá bom? Lá das ferramentas 2D. Clica aqui em unir, quando você selecionar agora o perfil, você vai observar que ele se transformou em uma polilinha, tá bom? Muito bem, agora pessoal, com o elemento já em polilinha, a gente pode voltar então aqui para o CS universal, para o nosso plano voltar ao estado que estava, e vamos colocar na vista aqui isométrica, tá? Deixa eu só afastar um pouquinho mais para cá esse objeto, um pouquinho mais para lá, e agora a gente já pode fazer então o uso ali da ferramenta de revolução, tá? A peça está um pouquinho flutuando aqui, porque quando eu fiz lá, eu fiz um pouquinho longe do eixo X, né? Não tem problema, a gente seleciona e desce ela aqui um pouquinho, tá? Não precisa descer muito, passando para baixo do plano não, tá? Olha lá, aqui acabei passando, deixa eu só subir um pouquinho de volta. Isso, ó, deixa ela assim, ó, nessa posição, um pouquinho para cima do plano, tá? Muito bem, então a gente vai vir aqui, ó, no painel modelagem, a gente vem aqui, ó, na opção de revolução, clica no comando, seleciona aqui o perfil, aperta o Enter. O AutoCAD agora vai nos pedir aqui o eixo é o próprio objeto em si. Nós clicamos aqui e aí nós começamos então ali a revolução, tá? Ele está mostrando aqui, ó, que está em estrutura de arame, não tem problema. A gente vai digitar, não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, perto da barra de comandos, que está o valor 260. Então a gente vai digitar 360, porque é no caso aí a volta completa do nosso objeto, tá? Vou clicar aqui, pessoal, e vou colocar no modo conceitual para a gente ver então o resultado, ó, aí do nosso objeto. Olha lá que bacana, ó. Perfeito? Então a gente já fez então a parte, né, que faz então aí a revolução. Ok? Vou colocar um pouquinho aqui na vista superior para que vocês vejam, ó, perfeitamente na vista superior. E agora nós vamos fazer o uso então aí das ferramentas de matriz polar. Agora, pessoal, é o seguinte, vocês viram que em volta dessa peça nós temos alguns elementos que na verdade fazem aquelas aberturas, né, que a gente viu, e ali são determinadas através de raios. Então a gente pode fazer assim, a gente desenha ou modela aqui no caso alguns cilindros e faz o uso então aí das operações booleanas. Então a gente pode fazer assim, ó, vou pedir para que vocês, né, orbitem o desenho um pouco. Observem aqui, ó, que o meu lado Y está nesse sentido, né, que na verdade é o nosso lado norte, ó, tá? E bem aqui, ó, nessa extremidade aqui, ó, do objeto, a gente consegue localizar um quadrante. Então você vai apertar o comando linha, bem aqui, ó, tem lá a simbologia de quadrante. Vocês vão fazer uma linha para cá com o F8 acionado e vamos colocar 25 milímetros. Essa distância dos 25 milímetros, pessoal, determina exatamente o centro de um cilindro, tá? E esse cilindro tem um raio e ele vai servir então para executar a operação ali booleana, tá? Agora nós vamos acionar então o comando cilindro, pode acionar aí o comando cilindro, tá? Com atalho sil. Vamos clicar aqui, ó, nós estamos gerando então o cilindro. Esse cilindro tem um raio de 50 milímetros, ok? E a altura, o nosso objeto que a gente fez lá, né, a linha que a gente havia feito do perfil, tem 15 milímetros. Então a gente pode colocar esse daqui com 16, tá? Então de forma que ele vai estar mais alto que o nosso objeto, ó, um pouquinho mais alto aqui, ó, tá bom? E um objeto, obviamente, dentro do outro. Olha lá, pessoal, que bacana, tá? Vou colocar aqui na vista superior novamente, para a gente entender agora e fazer o processo, então, ali do giro, usando, então, a matriz polar. Bom, feito isso, pessoal, agora, então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, ó, nas opções de matriz, tá vendo aqui, ó, no painelzinho modificar, eu tenho aqui a matriz polar, tá? Eu vou clicar no comando, seleciono, então, este cilindro, aperto o Enter e vou selecionar o centro
aqui, ó, da nossa peça, tá? Tome um pouquinho de cuidado que tem que pegar exatamente o centro aqui, ó. Como você terá vários pontinhos de precisão, tem que ser esse daqui. O AutoCAD vai gerar várias peças ali para nós, ó, fazendo um contorno ali. E nós vamos vir então aqui, ó, na opção itens e vamos colocar o valor de 3 itens, tá? Quando eu coloco o valor de 3 itens, automaticamente o AutoCAD muda aqui o valor entre as peças para 120. Como a nossa volta é completa, então cada trecho desse tem 120, totalizando então uma volta completa de 360. Legal? Feito isso, a gente clica aqui em fechar. A nossa matriz já foi feita, ó, dando a volta ali no objeto. A linha aqui foi de referência, a gente deleta. Agora é o seguinte, pessoal, a gente vai limpar, mantendo então a peça central, e esses cilindros servirão apenas, né, como fonte para a gente fazer a operação booleana de subtração. Só que é o seguinte, antes da gente fazer isso, pessoal, observem que quando eu seleciono um cilindro, os 3 são selecionados ao mesmo tempo, porque na verdade é ainda uma matriz. Então eu tenho que vir no comando explodir, tá? Eu tenho que vir aqui, ó, nas opções de modificar, deixa eu ver se está aqui, ó, tá vendo? Ó, explodir, eu clico no comando, seleciono um dos cilindros, aperto o Enter, o AutoCAD vai separar, ó, eles para nós, tá? Sendo assim, agora a gente vem então em sólidos. Em sólidos nós temos aqui, ó, tá? Sólido de subtração, que é uma operação booleana. A gente clica no comando, clica em quem vai permanecer na tela, aperta o Enter e clica no outro de cá, tá? Vou apertar o Enter, ó, então o AutoCAD faz a limpeza ali para nós, tá bom? Reiterando, ó, seleciono, clico em quem vai ficar, aperto o Enter, seleciono esse outro, aperto o Enter, o AutoCAD faz a limpeza, ó, aí da nossa peça. Bacana, né? Vamos continuar, então tem mais algumas instruções interessantes para passar agora. Bom, vou pedir para que vocês olhem agora aqui embaixo da peça. Tá? E aqui embaixo da peça, pessoal, nós vamos desenhar um objeto, que na verdade é um cilindro, só que esse cilindro ele está perfeitamente no centro aqui da peça. Se você acionar então o atalho cilindro, você vai observar que você não consegue encontrar o centro, mesmo você passando o mouse ali sobre a face. Para localizar o centro dessa peça agora, você vai passar o mouse aqui, ó, pelas bordas ou pelo quadrante, e aí você vai observar que o centro aparece aqui. Só que quando você traz o mouse, ele acaba apagando. Então você vai acionar o Shift, botão direito do mouse, vai vir na opção Centro. Então quando você passar aqui o mouse sobre o objeto, ó, o AutoCAD vai te oferecer então o centro aqui, ó. Observem que ele vai ficar verdinho, tá vendo ele verdinho lá no centro? Aí você pode clicar e aí você tem certeza que o cilindro, ó, está sendo feito exatamente naquele centro, ok? Então aqui nós temos um valor de 35. Apertamos o Enter e para baixo, né, a gente coloca uma medida aqui para baixo de 3 milímetros. Olha só a situação que a gente tem. Ó. A gente tem esse objeto. Nessa face agora do cilindro, né, fica mais fácil para a gente encontrar o centro. Nós vamos acionar círculos, né, o comando círculo, e vamos procurar o centro aqui. Ó. Shift, botão direito, centro. Esse centro de baixo, ó, nessa face, nós vamos fazendo aqui várias medidas, tá bom? Vou passando as medidas para vocês e aí vocês podem depois até conferir lá no desenho. Nós temos um valor aqui, ó, de 32, aperto o Enter, Enter para voltar para o comando de círculo novamente, aí vou abrir mais um, esse agora tem 15, a gente clica novamente, comando Enter, clica aqui, ó, no centro, depois nós temos um de 12,5 e por fim, apertamos o Enter novamente, a gente tem um de 5 aqui, ó, que na verdade é o furo da peça, tá? Ó, então essa aqui é a forma que o nosso desenho tem que ficar. Perfeito? Bacana, né? Bom, agora nós vamos vir aqui embaixo e nesse primeiro trecho aqui, pessoal, do primeiro círculo para o próximo, nós vamos acionar o comando Pux e nós vamos clicar aqui, ó, nesse daqui, tá? Ó, observe então que o AutoCAD vai gerar então para nós ali a extrusão e nós vamos colocar para dentro, né, no caso aí para cima, com 1 milímetro, tá? Ó, então nós temos uma cavidade ali. Depois nós vamos vir aqui, ó, nesse do meio, vamos colocar também para cima com 1 milímetro.
E por fim, nós vamos pegar essa face do centro aqui, que vai ser também um furo passante, ó. Através do comando Pux, a gente vai atravessar. Se ele não for, ele parar aqui no meio do caminho, não tem problema. Você aciona o Pux novamente, clica e clica lá em cima, até a hora que você observar, ó, que ele rompeu literalmente ali o objeto também da parte de cima. Ele tem que romper o cilindro embaixo e romper a parte triangular aqui também, tá bom? Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui nessa parte de baixo, nós vamos desenvolver algumas cavidades que, na verdade, é aquela trava, né? Ou o encaixe pode ser de uma trava que a gente tem aqui. Observem também que os elementos ainda estão separados, né? Para unir, a gente vem aqui, ó, no comando, né, em editor de sólidos, no comando sólido de união, clicamos nesse sólido e clicamos nesse outro de baixo, tá? Apertamos o Enter, então agora quando a gente clica, a gente tem um elemento único, tá? Muito bem, aqui na parte superior, pessoal, ó, mesmo a gente tendo um furo passante, a gente tem um centro. Então nós vamos acionar aqui um comando círculo. Observe que quando você passar o mouse, ó, você vai localizar o centro. E aqui nós vamos abrir, então, algumas linhas que vai servir para ajustar aquela cavidade que eu mostrei para vocês. Então aqui nós vamos colocar um valor de 37 milímetros. Depois acionamos o comando círculo novamente. A gente vai clicar aqui, vamos colocar para o lado de fora. E esse aqui nós colocaremos, então, o valor de 34, tá? Bom, então tá lá, né, ó, tá lá os dois objetos para o alto. Eu vou selecionar eles aqui, vou vir no comando mover, tá bom? Vou clicar no quadrante, ó. Observem que eu vou clicar aqui, ó, no quadrante e vou colocar para baixo, tá? Observem que você tem que estar direcionando literalmente para baixo, ó, a linha, ó. Ó, aqui ela está indo para cima, para o lado. Você vai olhar e vai observar que ela está indo, ó, para baixo. Se os comandos de snap te atrapalhar um pouquinho, você aperta o F3 para desligar, tá bom? E aí nós vamos colocar o valor de 15 milímetros para baixo, que é exatamente o tamanho da nossa peça. De forma que esse círculo aqui de dentro, ó, ele vai acabar gerando uma face aqui para nós, ó. Olha que legal. Então nós vamos usar aqui o comando empurrar, puxar, e vamos clicar nessa face e nós vamos colocar para dentro, ó, para esse lado de baixo, com ponto 5. Então nós teremos uma cavidade aqui, ó, olha lá. Tem uma pequena cavidadezinha aqui, ó, tá bom? E aí a gente faz nos demais, mesma coisa, ó, comando Pux, a gente clica, coloca para baixo, ponto 5. A gente gira aqui um pouquinho, comando Pux, clica aqui, ponto 5. Então a gente gerou lá as 3 cavidades, ok? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos dar um orbitar aqui, ó, na parte de baixo. E vocês vão ver que aquele círculo que a gente fez, ó, ele acabou gerando, então, um encontro aqui, ó, bem rente com essa face de baixo. Então, nós vamos usar aqui também o comando empurrar, puxar. Esta parte aqui, ó, observem que ele vai gerar uma face e nós vamos colocar para o alto. Pode colocar aqui para o alto, nós vamos digitar o valor 2 milímetros, ó, gerando, então, ali para nós, ó, uma cavidade, né, ou um rasgo naquela parte, tá? E aqui nós vamos usar então novamente o comando empurrar, puxar, de forma que nós vamos pegar essa face agora, ó, por inteiro e nós vamos colocar para baixo com 3 milímetros, ó. Então a nossa trava fica um pouquinho maior. A gente vai girando aqui com o orbitar, o mesmo processo, ó. Deixa eu só colocar aqui, pode usar o comando Pux, para cima 2, Enter. Seleciona, veja que a face ficou selecionada direitinho, para baixo 3. Mesmo processo, gira a peça aqui, ó, comando Pux, clica, observa que a face está direitinho, 2, né, que a gente vai usando, e aqui para baixo 3. Ó, então a gente tem esta situação agora aí, ó, da nossa peça. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, ó, como a nossa peça já está praticamente constituída, né, a parte mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais complexa, vamos pegar esse objeto, através do gizmo de movimento, a gente tira aqui para o lado, para liberar as linhas, né, que foram linhas guias apenas ali de referência para nós. Deixa eu apertar o Ctrl Z, deixa eu apagar linha por linha, porque deu um pequeno bug aqui e acabou apagando a peça 3D. Isso, pronto.
Então tá lá, ó, a nossa peça. E observem aqui, pessoal, ó, na parte de baixo, que a gente tem apenas uma cavidade, né, como se fosse um tipo de um rebaixo aqui. Esse rebaixo, pessoal, na verdade, essa peça ela seria representada como um tipo de uma rosca, literalmente uma rosca. Um pouquinho mais para frente aí no curso eu vou mostrar para vocês algumas técnicas para se desenvolver também alguns tipos de roscas ou parafusos usando as opções aqui de varredura que a gente tem no AutoCAD. Eu não vou entrar em grandes detalhes técnicos, pessoal, para se desenvolver roscas aqui no AutoCAD em 3D, até porque esse processo ele se torna muito mais prático e fácil ali no programa Inventor. Tá? Então, se o seu interesse é no futuro desenvolver realmente peças que você tenha encaixe de parafusos, montagem de conjuntos mecânicos e algo nesse sentido, o Inventor também ele é mais específico para isso. Tanto é que qualquer objeto que você modela em 3D aqui também no AutoCAD é possível de se transportar lá para o Inventor, e lá no Inventor você consegue então, lá ele já tem ferramentas próprias para isso, para gerar roscas ali e encaixes de parafusos de certa forma mais automáticas, tá? Bom, aqui no caso então eu vou só fazer a representação desse rebaixo, tá? E aí vocês vão observar que lá na peça tem então essa diferença dos furos. De forma então que a gente vai acionar aqui um comando círculo, vou encontrar o centro aqui ó, de baixo e vou abrir o círculo nesse sentido. Vocês conseguem ver aí no vídeo, tá? Esse círculo, pessoal, vou colocar com 5.2 e vou apertar o Enter, ó. Então ele fica aqui ó, um pouquinho mais para fora. Só que aí eu preciso levantar um outro objeto dentro desse. Nesse caso, então, quando eu quero criar um objeto dentro do outro, eu tenho que criar com o comando extrusão e não com o comando pux, tá bom? Aí, no caso, eu poderia até usar o pux aqui, mas aí não daria o mesmo efeito ou o mesmo resultado. Então, olha só, eu vou vir aqui no comando, vou vir no comando extrusão, tá? Vou selecionar a linha, observem que a linha está na frente do 3D. Nesse momento, então, vai aparecer o ciclo de seleção, ó, a janelinha ciclo de seleção. Se o de vocês estiverem desligado, por favor, ó, venham aqui e vocês vão encontrar aqui, ó, ciclo de seleção, ó. Tá vendo aqui, ó, esse comandinho aqui, ó, parece que é duas pastinhas e um sinalzinho de mais. Ele tem que estar ligado, de forma, então, quando você pegar o comando e se tiver um objeto na frente do outro, o AutoCAD oferece uma janela para você selecionar o que você quer. Ou é o objeto 3D, ou é a linha. No nosso caso, é a linha ali do círculo. Então, eu vou clicar, tá? Vou apertar o Enter e aí eu vou começar a fazer a extrusão. Eu vou pedir para que vocês façam essa extrusão para o alto e nós vamos colocar o valor de 10 milímetros. O que significa que a gente vai ter uma sobra de 5 milímetros aqui, ó, na parte superior, tá? De forma que a gente vai limpar, então, esse trecho para gerar uma cavidade um pouquinho maior ou mais aberta, né? Então, vamos usar aqui ó, o comando de operação booleana, subtrair, clico em quem fica, aperto o Enter, clico em quem sai, que no caso aqui ó, é esse objeto do meio, aperto o Enter. Então, o AutoCAD vai gerar para nós ó, uma limpeza e aí eu consigo fazer esse tipo de trabalho, ó. Tá bom? Olha lá, ficou um pouquinho mais limpo ali, tudo bem? Bom, agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Aqui na parte superior da peça, nós temos alguns acabamentos aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, tá? Fazendo uso então ali das opções de concordância, literalmente um acabamento curvado nesses cantos. Essa ferramenta ela está localizada aqui, ó, em sólidos. Nós temos aqui ó, o painel editar de sólidos e nós temos aqui ó, aresta de concordância. Só que é o seguinte, pessoal, esse comando, como vocês podem ver ali na dica, ele gera então essa curvatura. Só que tome um pouquinho de cuidado quando vocês estiverem desenvolvendo os objetos, que a sequência de cliques interfere no modelo que você está manipulando. Por exemplo, ó, vou clicar aqui no comando, vou vir aqui na opção raio, então vou gerar uma curvatura com um raio, por exemplo, de 2 milímetros. Aí eu vou apertar o Enter, e aí necessariamente eu tenho que selecionar ó, uma linha, que no caso é uma aresta aqui, ó, eu seleciono, o AutoCAD vai nos dar uma prévia de como vai ficar aquela curvatura, e aí eu vou apertar o Enter. Enter novamente, ó, então o AutoCAD gera para nós ali ó, uma curvatura, olha lá que legal, fica bem legal mesmo. Bom, vou clicar no comando novamente, o raio, o valor 2 já está na memória, vou clicar aqui, ok? Vou apertar o Enter, Enter novamente, ó. Então fez o outro lado, clico no comando, vou clicar aqui,
e vou clicar aqui. Posso clicar em várias arestas ao mesmo tempo, ok? E vou apertar o Enter, Enter. Observem só, pessoal, então que eu cliquei primeiro nessa parte de cima e depois eu cliquei nessas de baixo. Ó. Então eu tenho um acabamento mais reto aqui, ó. E eu quero fazer realmente uma curvinha aqui, ó. Eu quero que realmente fique bem curvada essa peça. Então, as sequências do clique vai fazer a diferença, tá? Vamos apertar então Ctrl Z para voltar. Olha lá, vou desfazendo tudo. Isso. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó, o comando de concordância. O raio sempre agora vai ser o valor 2. E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó, eu vou clicar aqui nessa de cima e nessa de cá, ó, todas ao mesmo tempo, só que eu cliquei primeiro embaixo, perfeito? Vou apertar o Enter, Enter novamente, tá? Aqui, deixa eu só voltar, pessoal, que eu acho que eu esqueci de clicar nessa de baixo, ó. Então vou pegar o comando raio 2, então ó, eu vou clicar aqui, aqui e aqui, ó, nessa de cá, tá? Vou apertar o Enter, Enter, e agora sim, ó, venho aqui com o comando, clico nessa, aperto o Enter, Enter novamente, ó. Então eu tenho um objeto, ó, mais curvado, ó, tá vendo, ó? Mas aqui também, ó, é uma característica um pouco diferente. Tá? Vamos fazer novamente aqui para eu mostrar para vocês o resultado. Então, cada vez que eu clicar, terá um resultado diferente. Ó, vou apertar o Ctrl Z novamente para voltar tudo novamente. Olha lá, voltou o 0. Agora eu vou fazer assim, ó, vou clicar, raio, valor 2, Enter. Eu primeiro vou clicar neste, depois nesse e já vou finalizar com o Enter, ó. Então eu tenho uma curvatura inteira aqui em cima, ó. Tá vendo? Aí sim, eu venho com o comando, mesma coisa, raio 2, Enter. E aí eu vou clicar aqui, já vou clicar nesse pequeno arco também, nesse trecho, neste arco e aqui também. Apertar o Enter, Enter novamente. Olha só, pessoal, o acabamento que diferente, ó. Tá bom? Bem mais polido, né? Mais limpinho aí as arestas. Olha lá. Tá? Bom, agora a gente vai fazer a sequência novamente. Só que aí, vejam só que aqui ele já fez do outro lado, ó. Como é que a gente faz para resolver esse problema, sendo que aqui já tem uma parte já feita? Nesse caso, pessoal, o ideal então é a gente apertar aqui o Ctrl Z, vamos desfazer tudo para voltar à peça original. Isso. E aí a gente faz todos os cantinhos primeiro e depois a gente faz então a face de cima. Então selecionamos o comando, comando raio 2, a gente vai clicar nesse aqui, pode já clicar no outro, isso, e aqui, tá? São 6 cliques no total. Apertamos Enter, Enter novamente, ó, nós temos essa situação. Então toda a face de cima tá mais redondinha, literalmente. Então voltamos aqui para o comando raio 2, Enter. Agora sim, só que tem que clicar tudo de uma vez, tá, pessoal? Ó, clica aqui, tem que dar a volta completa, literalmente, no objeto, ó. Tá bom? Fica com o dedinho aí no Shift, no scroll do mouse, já para ir também orbitando, ó. Tá, ó, pega aqui a peça, clica. Opa. Deixa eu só clicar aqui, que acabei apertando o Shift junto. Olha lá, tá? Então, depois que tiver tudo selecionado, agora sim, Enter, Enter. Aí nós temos, então, ó, todos os lados da peça, ó, redondinhos aí, literalmente, tá bom? Olha aí como é que tá ficando a nossa peça, ó. Bom, pessoal, ó, tá aí, então, a nossa peça, ó, praticamente aí constituída, né? Imagina só você tendo lá aquele modelo 2D, né? Apenas ali o modelo 2D, feito realmente no papel, como que você faria ele ali linha por linha, né? Ficaria bem complicado. Daí a importância que eu comentei com vocês lá no comecinho do curso, de você saber fazer todo o processo 3D, porque em cima do 3D você consegue agora extrair literalmente todo o 2D. Vamos ver como é que a gente faz todo esse processo? Eu vou levar aqui para uma folha de exemplo. Um pouquinho mais para frente aí no curso a gente vai criar algumas folhas também para os nossos templates,
mas é apenas para vocês entenderem todo o conceito e vocês vão ver que muito legal, que é muito bacana realmente você tendo a peça 3D facilmente. Então agora você tem as projeções, você tem, por exemplo, a possibilidade de criar cortes, por mais complexo que eles venham ser, e também você consegue fazer ali vistas isométricas e até mesmo também ali detalhamentos, tá? Como é que a gente faz isso, pessoal? É assim, ó, deixa eu colocar aqui, ó, na vista superior, a nossa peça é deste formato aqui, ó, tá? E nós vamos fazer assim, ó, vamos acionar aqui um comando, pessoal, ó, chamado vista base, ó, pode digitar vista base, nós vamos clicar, o AutoCAD ele vai perguntar, entre aspas, para você o que você quer, um arquivo ou objeto que você desenhou no modelo. Então a gente vem aqui, ó, espaço do modelo e seleciona a peça por inteiro, ó, selecionamos a peça toda e apertamos o Enter. Nesse momento ele te pergunta, insira o nome da folha que você quer transportar, né, que você estará aí transportando. No nosso caso aqui, ó, é o layout 1. Então já aparece ali do lado do cursor, você vai apertar o Enter. Nesse momento o AutoCAD vai abrir automaticamente a folha layout. E aqui, ó, basta você fazer o seguinte, observem que aqui, ó, nós estamos vendo o objeto literalmente de frente, você clica, depois você aperta o Enter. Se você quiser, por exemplo, uma vista superior, você vem e clica aqui, ó. Olha lá, pessoal, aperta o Enter. Pessoal, olha só que chique isso daqui, ó. O AutoCAD gerou 2D para você, olha só. Essas linhas tracejadas que vocês estão vendo aqui, ó, são linhas de projeção que estão lá dentro do desenho. E aqui você tem, ó, o desenho olhando de cima e as linhas também, ó, aparecendo lá. Pessoal, olha que bacana. Daí que eu comentei com vocês agora há pouco, né? E falei com vocês também lá no começo do curso. Imagina só você desenhar isso daqui tudo em 2D. Ficaria aí bem complicado e quase que impossível, né? Daí a importância então de você saber a modelagem 3D para extrair essa documentação aqui depois, tá? Bom, vamos fazer um corte aqui, pessoal. Vamos cortar a peça literalmente. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar no objeto com apenas um clique. Nesse momento o AutoCAD vai oferecer aqui para nós, ó, uma riba chamada, né, uma ribbon chamada vista de desenho. Vocês têm aqui, ó, projeção para continuar fazendo então aí novas projeções. Aqui nós temos o corte completo, meio corte, corte em zigue-zague, corte com tipo de desvio e corte do objeto. A gente pode criar também aqui detalhes circular ou retangular. A gente pode depois editar essa vista e atualizar a vista, tá? Vamos clicar aqui, ó, em corte e vamos pegar um corte completo. Quando vocês clicam nessa ferramenta, observem que o AutoCAD ele vai te oferecer ali uma letrinha A, que é o nome do corte, né? No caso é o corte A, e uma seta. Essa seta, na verdade, é o lado que o observador estará olhando, ou seja, se eu colocar nessa posição e depois colocar o mouse para a direita, eu estarei cortando a peça e pegando só o lado direito. O lado esquerdo eu estarei, então, eliminando, tá bom? Então, nós vamos pausar aqui, ó, no centro da peça, vamos colocar um pouquinho mais para cima com o rastreador, para que o observador não fique ali dentro do desenho, né? A letra A não fique dentro do desenho. Então, você vai clicar, vai direcionar a continuação, ou seja, nós estamos passando uma navalha literalmente aqui por dentro da peça, ó, onde tem essa linha cinza mais clara. E aí você vai clicar e agora observe então que o AutoCAD traz a peça cortada. Para esse sentido aqui, o observador vai pegar o lado direito da peça, para esse sentido pega o lado esquerdo, tá bom? Olha só que legal. E aí você pode pôr até aqui do lado, ó, e clicar, pode apertar o Enter e olha só que magnífico, pessoal. O AutoCAD cortou a nossa peça. Por ela ser ali um tipo de um triângulo, né? Ela possui então ali algumas hastes. Ele pegou só essa haste de cá cortada. A outra tá lá para trás, ó, dá para ver a cavidadezinha aqui. E a da esquerda a gente não vê porque realmente está para dentro do corte. Inclusive ele já gerou aqui a anotação que é a indicação do corte AA e que está na escala 1 por 1. Bacana, né? Bom, vou clicar aqui, ó, novamente nesse objeto. Vou vir aqui, ó, em projeção. E aí, por exemplo, se eu quiser colocar o desenho, ó, numa vista isométrica, eu venho aqui e clico. Tá? O desenho já fica ali, aperto o Enter. Ó, o AutoCAD também nos gera o desenho também, ó, em 3D, né? Vamos dizer assim, entre aspas, é uma vista isométrica.
mas tudo isso daqui é linha 2D. Mas observe então que está aparecendo as arestas lá de dentro. Como é que eu faço para deixar numa visibilidade sólida realmente? Então, eu vou selecionar agora com 2 cliques o objeto, tá? 2 cliques. E aí agora a Ribbon oferece aqui o editor de vista. Aí eu tenho aqui, ó, na opção aparência, eu tenho a possibilidade de deixar em estrutura de arame, linhas visíveis e ocultas, sombreado e sombreado com linhas visíveis, tá? Ou seja, esse aqui é todo sólido, esse é sólido, mas mostra as linhas do fundo. Então eu vou clicar nesse aqui no sombreado, tá? Aperto o Enter, ó, o AutoCAD gera para nós também, ó, o elemento, ele mostrando como ele seria realmente na vida real. Ele está todo azul, pessoal, porque a nossa camada que a gente criou é azul também. Não sei se vocês conseguem observar aí no vídeo, ó, que tem algumas partes aqui, ó, que não ficou legal, tá vendo, ó? Né, dando a sensação aqui que é um elemento que está meio borrado. Na verdade, isso daqui acontece, pessoal, apenas para representação gráfica. Quando você levar esse processo aí realmente para ser impresso ou salvo em PDF, essa opção aqui ela é corrigida. Perfeito? Olha aí, pessoal, que bacana. Vamos ver agora como é que a gente faz para fazer um detalhamento, ou seja, a gente pegar uma parte específica da peça e colocar do lado um detalhamento, possivelmente a gente mudar até a escala para ter uma visão melhor de uma área bem específica e de repente fazer uma cota mais detalhada e assim por diante. Vamos ver direitinho? Bom, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, uma peça já cortada e de repente eu quero mostrar um detalhe dessa peça, por exemplo, esse canto aqui, ó. Então o que que eu faço? Eu venho, pessoal, e clico na aresta para eu poder abrir então aqui, ó, a opção vista de desenho. Se eu clicar na parte interna, na verdade, eu estarei abrindo aqui, ó, a Ribbon para mudar a achura. Então eu posso mudar também essa achura, deixando mais colorida, mudando o tamanho dela e assim por diante. Eu tenho todas as ferramentas literalmente para alterar essa achura. Tá? A achura ela foi inserida automaticamente na hora que a gente gerou o corte. Tá? Então, reiterando, ó, eu clico aqui. Agora eu tenho então aqui, ó, no criar vistas, eu tenho a opção detalhe. Eu posso criar um detalhe circular ou um retangular. Ou seja, eu vou clicar aqui em circular e vou abrir um círculo somente num trecho que eu quero do desenho. De forma que o AutoCAD já vai gerar o nome desse detalhe, ok? E aí eu clico e do lado ele vai criar a vista do detalhe. Ou seja, ele vai pegar toda essa parte interna aqui, ó, que nós temos e vai criar do lado. E aí eu posso inclusive aumentar a escala dessa parte desenhada para de repente eu cotar, né, colocar informações mais específicas, tá bom? Deixa ele pensar aqui um pouquinho, possivelmente ele está salvando alguma coisa. Pronto, aí agora, ó, então eu vou clicar aqui e aí o AutoCAD vai gerar, ó, o detalhamento. Aí eu posso distribuir, né, para qualquer parte aqui do projeto, ó, clico, Enter, olha lá. Então ele está indicando aqui, ó, que esse trecho, ó, onde está na bússola aqui, ó, é o detalhamento B. Ele indica aqui embaixo que é o B e colocou a escala 2:1, ou seja, ele colocou o dobro do tamanho. Se eu clicar então no objeto aqui, ó, com 2 cliques, ó, 1, 2, eu tenho a possibilidade de fazer um ajuste que eu queira totalmente nesse detalhe. Eu tenho várias ferramentas aqui. Posso colocar o tipo da aparência, posso mudar aqui, por exemplo, a escala, ó, colocando lá 4:1, ó. Então posso fazer outros ajustes também no formato do detalhamento e assim por diante. Depois eu dou um OK, o AutoCAD gera para nós, ó, o que nós temos aqui é o mesmo trecho que a gente tem aqui. E aqui depois, obviamente, a gente pode colocar uma cota mais detalhada, textos e informações aí mais detalhadas também. Ok? Deixa eu voltar aqui na 2:1 que estava, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 2:1. Foi mais para exemplificar para vocês. E o objeto já estando pronto, você pode usar o comando mover e mesmo assim transportar para onde você quer, tá bom? Mesmo depois dele constituído. Legal? Vamos deixar aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado então aí das explicações de hoje. Nas próximas aulas a gente vai entender um pouquinho mais sobre a criação de folhas. A gente vai rever muito disso daqui ainda de distribuição nas folhas. A gente vai cotar também os projetos diretamente aqui nas folhas de desenho. Mas vocês puderam observar num contexto geral que é muito bacana, muito legal da gente modelar a peça e depois então
né, modelando ali usando operações booleanas e então tendo aí a possibilidade de gerar também facilmente, né, de certa forma muito mais fácil, aqui os elementos em 2D, tá bom? Meus amigos, então aguardo vocês aí no próximo exercício, né, que é o exercício para o certificado aqui do curso de AutoCAD 2021 3D. Fiquem atentos, vai cair questões que vocês viram, né, ou instruções que vocês viram então aí nas últimas aulas, tá bom? Então fiquem atentos que vai ser um exercício bem bacana e justamente para você praticar e ficar craque cada vez mais aí no seu AutoCAD em 3D. Pessoal, um grande abraço aí do professor Ailton Brito e aguardo vocês então aí na sequência das aulas. Tchau, tchau, pessoal!